Olá, queridos do Esperança, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês para mais um estudo, para mais algumas reflexões. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11 do livro Boa Nova. Esse capítulo chama-se o Sermão do Monte, mas ele não trata especificamente do Sermão do Monte. Ele é apenas o pano de fundo para a situação que a gente vai estudar. É importante que a gente situe também quando ocorreram esses acontecimentos. E é o próprio Humberto de Campos que logo na primeira frase do capítulo já nos situa, né? Ele diz assim: difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, significando isso que Jesus já havia começado as suas pregações. Jesus já havia falado para um grande número de pessoas. Ele estava na cidade de Cafarnaum e a cidade estava lotada, estava repleta de pessoas que queriam ouvir, inclusive de pessoas das cidades vizinhas que para lá tinham também se dirigido. Humberto de Campos também fala que os seus discípulos, os discípulos de Jesus, também eram procurados pelo povo, porque talvez na impossibilidade de estar perto de Jesus, porque a multidão era muito grande, eles iam buscar algumas respostas, algumas orientações junto aos discípulos. E é aí que começa o nosso episódio, a nossa aula, né? Humberto de Campos conta que Levi, naquele dia, foi procurado por um grupo de pessoas que já tinha escutado Jesus falar, já tinha a claridade da Boa Nova e que, encantado com tudo isso, queria colaborar para a construção do mundo novo, desse reino de Deus. Então esse grupo se dirigiu a Levi e perguntou a ele: Levi, como que nós podemos auxiliar na construção do reino de Deus? Levi começa dizendo a eles que de verdade, de fato, o reino de Deus ia abranger todas as pessoas de boa vontade, todos os corações sinceros. Mas em seguida, Levi lança uma pergunta a eles, bastante cruel, né? Levi vira para eles e diz assim: mas o que vocês acham que vocês podem fazer para construir o reino de Deus na situação em que vocês estão? Ele começa a enumerar as dificuldades que ele vê naquelas pessoas. Ele cita, inclusive, nominalmente algumas pessoas. Então ele fala assim: Lisandro, você é um aleijado. Áquila, você foi abandonado pela sua família por conta de sérias acusações que tinham sobre você. E você, Epáfros, você vive em constante aflição. Como que vocês acham que vocês podem colaborar na construção do reino de Deus dessa forma? Veja, Levi nesse instante jogou por terra toda a consolação, toda a esperança, todas as dores que Jesus havia aliviado deste grupo. Levi acabou, jogou por terra tudo isso. Esse grupo que já tinha escutado a Jesus, que acreditava nas suas promessas, nas suas palavras de paz, de renovação, saiu da casa de Levi cabisbaixo, humilhado, mas lembrando que naquele mesmo dia Jesus ia fazer uma pregação no monte próprio e que eles iriam para lá, né, para escutar Jesus. Quem sabe Jesus pudesse aí trazer essas palavras de consolo que agora eles precisavam mais do que nunca, né, por conta do que Levi havia feito. Então aqui eu vejo uns pontos de reflexão para nós, né, nessa primeira parte do capítulo, né? O quanto a gente aproxima ou afasta as pessoas de Deus, né? Será que a gente tem noção do quanto as nossas palavras e o nosso julgamento influi, né, impacta nessas pessoas, né? O quanto de Levi a gente ainda tem dentro de nós? E mais do que isso, será que a gente está limitado ao conforto da nossa casa? Nessa introdução, Humberto de Campos fala que Levi recebeu esse grupo de pessoas no conforto da sua casa, já que ele era um coletor de impostos e tinha aí uma condição diferenciada dos outros discípulos, né? Então, será que a nossa realidade bate com a dessas pessoas que muitas vezes vêm nos procurar em aflição?
Quais são as nossas palavras de conforto? Lembramos que de verdade a única coisa que Deus quer é um coração sincero, é um coração de boa vontade para ajudar a erguer esse reino de Deus aqui na Terra. Então, algumas reflexões referentes a essa primeira parte do capítulo, tá? Depois, alguns instantes depois, chegam até a casa de Levi, Jesus e André, e eles entram aí numa conversação animada. Em determinado ponto, Levi começa a contar o que foi que aconteceu. Ele começa a contar, assim, alegremente, esse fato que aconteceu com esse grupo que foi lá procurar. Isso está na página 72 do livro, eu vou ler aqui para vocês, tá? Que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos, mas, lembrando-se de súbito que os demais companheiros eram criaturas pobres e humildes, acrescentou: é justo esperemos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum. São homens fortes e desassombrados, e o bom trabalho lhes cabe. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Jesus olha para ele com profundo carinho e com extrema bondade, diz para ele assim: Levi, nós precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Quem são esses vencidos do mundo, gente? Ele fala mais aqui, buscando os oprimidos, os aflitos, os caluniados, os deserdados da família humana. E Jesus, ao final desse parágrafo, aqui já na página 73, diz assim: já observastes algum vencedor do mundo com uma preocupação mais alta do que a de defender o fruto da sua vitória material? Olha se isso não é para pensar, gente. Já observastes algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto da sua vitória material? E aí o Levi continua, né, já não tão alegre como ele estava. Ele já fala: Senhor, eu só falei isso porque eu queria apressar essa supremacia do Evangelho entre aqueles que governam o mundo. Levi queria buscar os poderosos. E Jesus diz em seguida assim: quem governa o mundo é Deus. Quem governa o mundo é Deus. E Jesus começa aqui a mostrar um quadro para o Levi de como seria, né, se os triunfadores da terra viessem oferecer ajuda, quisessem colaborar na construção desse reino de Deus. Ele fala aqui, Jesus fala várias coisas, resumidamente é assim: olha, essas pessoas viriam cheias de vontade, primeiramente, de participar do reino de Deus, desejosas de participar nessa construção, mas não demorariam a logo brigar pelo poder, não demorariam a querer mandar em tudo, né? Jesus fala assim claramente aqui. Eles viriam afirmando-se desejosos de aceitar o Evangelho de Deus, mas com certeza trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carros de triunfo, espadas e prisioneiros. Começariam protestando pelas nossas pregações nas estradas desertas, né? Alguns gostariam de construir suntuosos templos de pedra, construir jardins poderosos, palácios soberbos, sem falar das ação das espadas mortíferas. Enfim, Jesus traça um plano aqui, um painel do que seria, do que aconteceria se esses triunfadores viessem, triunfadores da terra, se juntassem ainda nessa situação na construção do reino de Deus. E Jesus fala assim: seria justo, Levi, que nós trabalhássemos por cumprir a vontade do nosso Pai, aniquilando os seus filhos, os nossos irmãos? Aqui, gente, me fez pensar até em algumas coisas que a gente já estudou,
que nos mostra, por exemplo, as cruzadas, a Inquisição, que mais recentemente nós vimos, né? Falamos muito sobre ela. Essas pessoas queriam construir o reino de Deus, mas de acordo com a vontade delas, com a necessidade delas, né? Buscando o poder, esse poder terrestre, não o poder de Deus, né? Não o reino de Deus. E Jesus continua dizendo, ele fala aqui sobre a esponja do tempo, que absorve as nossas imperfeições e que são necessárias séculos de experiência para que a gente chegue nesse ponto ideal na construção do reino de Deus. E Jesus ainda continua dizendo para que a gente preste atenção na alma branda e humilde desses vencidos da terra. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Então, esses vencidos da terra estão com o coração totalmente aberto às palavras de Deus, às palavras de Jesus, porque já saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre. Jesus ainda fala, né? É também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho de Deus, o Evangelho assentará suas bases divinas. Então aqui Jesus não está excluindo aqueles que têm uma situação material também melhor, né? Jesus fala, é também sobre os vencidos da sorte. É também, não é somente sobre eles. Bom, André e o Levi estavam aí escutando já de olhos úmidos, emocionados, todas essas palavras, essa lição de Jesus. E nesse interim chegaram aí alguns outros apóstolos, o Tiago, João e Pedro, e todo o grupo se dirigiu para um dos montes próprios, onde Jesus faria o Sermão da Montanha. Falando sobre o Sermão do Monte, Humberto de Campos faz aí uma breve descrição sobre o que aconteceu naquele dia, quem era aquele público, né? Então ele diz que era uma turba imensa, havia muita gente, eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos seus filhinhos, homens maltrapilhos. Todos eles se comprimiam, todos esperando a palavra de Jesus. E Jesus começou a sua pregação, deixando perceber que ele se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro. E ele estava frisando isso como que para esclarecer, né, o espírito de Levi, né, que naquele momento representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos, né? Jesus, nesse dia, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Bem-aventurados os aflitos e os pobres, bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia, bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Jesus falou por muito tempo, já era noite quando ele terminou a pregação dele. Ele via todas aquelas pessoas que ali estavam, que queriam se achegar a ele, as mães com seus filhinhos, os idosos já com seus cabelos brancos, né, os cegos, os leprosos. Todos eles queriam se achegar a Jesus, queriam tocá-lo, queriam beijar as suas mãos, e a todos ele atendia com o mesmo amor. Foi nesse instante que Levi então percebeu, se deu conta do que era abandonar as ilusões do mundo para seguir a Deus, né? Na construção, para se tornar apto a construir o reino de Deus, né? Ele via todas aquelas pessoas simples, mas com coração sincero, pessoas com boa vontade, que elas de verdade estavam aptas a participar, né? A fazer parte desse reino de amor que Jesus propunha. Ele viu inclusive aqueles amigos que foram, né, na sua casa procurá-lo em busca de respostas. Ele viu que eles desciam, né, já se retiravam, mas que estavam felizes,
tinham recuperado a esperança, tinham recuperado a alegria que tinham perdido lá pelas suas palavras, né? E para terminar esse capítulo, a gente vai ver aqui a mudança que houve, né, com Levi. Ele fez uma festa na casa dele no dia seguinte, convidou todo mundo que estava lá no Sermão da Montanha, e ele estava aí em paz, né? Humberto de Campos coloca aqui que ele estava sentindo grande esperança e indefinível paz. E que nessa festa que ele deu, Jesus participou, também se alegrou com todos os convivas, com todos que estavam lá, e que foi abraçá-lo, né? E ao abraçar Levi, Jesus se dirigiu umas palavras emocionantes que dizem assim: Levi, o meu coração se rejubila hoje com você, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Que palavra aqui, hein, gente? Ouvir de Jesus isso: bem-aventurados os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Então só nos resta trabalhar por isso, trabalhar para que também possamos ouvir e absorver a palavra de Deus da forma como Ele pretende que seja, né? E eu conto muito aí com as impressões de vocês sobre esse capítulo. Desculpem pelos barulhos aqui, pelos ruídos externos. Eu procurei dar o meu melhor, mas vocês sabem que nós não somos aí profissionais disso, né? Então, que vocês tenham aproveitado, que eu possa ter sido útil em alguma coisa, e paz e bem a todos. Um beijo.